Hello, hello! Eu sou Carolina Coelho e eu sou professora de inglês do município do Rio de Janeiro. E aí, por conta desse afastamento das aulas, presencial das aulas, a SME tem enviado alguns materiais para os alunos fazerem em casa. E aí, como ficam algumas dúvidas, às vezes a gente não viu isso em sala ainda, eu estou trazendo, na verdade, algumas aulas para tirar essas dúvidas dos meus alunos. E aí resolvi deixar por aqui no nosso canal do YouTube, para que vocês também, se quiserem participar, quiserem aprender um pouquinho mais, para vocês ficarem à vontade. Hoje, então, nós vamos falar sobre o 8º ano. Então, eu estou fazendo isso com todos os alunos. E eu queria saber de vocês. How are you today? How are you feeling today? Então, como é que vocês estão se sentindo hoje? Por conta dessa movimentação, ou melhor, da falta de movimentação, essa questão de ficar em casa. Então, eu queria saber de vocês, como é que está sendo isso? Como é que vocês estão se sentindo? Queria que vocês parassem um pouco, pensassem. Porque, assim, tem gente que está feliz, mas pode estar triste, pode estar chateado, com medo, nervoso. Então eu trouxe aqui esse momento para vocês refletirem, para vocês saberem que aqui não é só uma questão de conteúdo, é saber que eu tô por perto, tá? E eu vou depois, mais para frente, eu vou falar sobre como é que a gente pode ficar mais pertinho um pouco. Então, assim, quero deixar para vocês esse pensamento, essa reflexão de que tá ok não tá se sentindo bem, e se precisar de ajuda, não hesite em pedir essa ajuda para ninguém. Então, pensa um pouquinho em você também, tá? Bom, começando então dos conteúdos. Free Time Activities. Eu vou falar um pouquinho disso no trabalho que vocês vão ver lá da SME, mas aí eu trouxe algumas coisinhas extras pra gente aprender hoje. Então, Free Time Activities são coisas que vocês fazem nas horas vagas, né? Então, what do you do in your free time é o que você faz no seu tempo livre. E aí, para você responder, você vai falar I like to, eu gosto de. Então, what do you do in your free time? I like to, eu gosto de. Ride a bike, andar de bicicleta. Então, let's repeat, vamos repetir. Ride a bike. I like to ride a bike. Go fishing. Go fishing é ir pescar. Então, go fishing. I like to go fishing. Read. Apesar de o rapazinho aí estar estudando, eu coloquei mais como read, porque assim, tem gente que gosta de estudar no free time. Cada um com seu cada um. Mas tem gente que prefere só ler livros, né? Então, eu botei mais pro read ao invés de study, tá? Então, let's repeat. Read. I like to read. Play basketball. Jogar basquete. Então, play basketball. I like to play basketball. Play. O play sozinho seria brincar, tá? Então, a gente tem o play, brincar, play, jogar e o play, tocar um instrumento, tá? Então, o play sozinho seria brincar. E aí pode ser de qualquer coisa, tá? Então, play. I like to play. Play soccer. Jogar futebol. Play soccer. I like to play soccer. Play the guitar. Então, ele tá aí tocando, que na verdade seria uma electric guitar, mas a gente vai deixar quieto por enquanto. O guitar sozinho seria o violão. Então, play the guitar, play the piano, o piano. Play the flute, tocar flauta. Então, aí a gente vai trocar o guitar por algum outro instrumento que vocês toquem. Play the drums. Eu acho que tem alunos na escola que sabe tocar bateria. Então, play the drums. Certo? Então, let's repeat. Play the guitar. I like to play the guitar. Eat. Comer. Tem gente que adora. Então, let's repeat.
Eat. I like to eat. Dance. Dançar. Também tem gente que gosta, não necessariamente de balé, pode ser qualquer dança, tá? Let's repeat. Dance. I like to dance. Watch TV. Assistir televisão. Aí pode ser movies, a gente pode trocar por movies, que seria filmes, né? Então, watch TV. I like to watch TV. Listen to music. Escutar música. Listen to music. I like to listen to music. Play video games. Jogar videogame. Play video games. I like to play video games. E uma outra coisa que vai ser falado também no nosso material são countries. Só para a gente relembrar um pouquinho. Então, a gente tem 3 colunas. Country, nationality, language. Tá? Então, seria o nome do país, a nacionalidade. Então, quem nasce no Brasil é brasileiro, né? Quem nasce na Austrália é australiano. E a língua falada nesse país, tá? Então, let's repeat. Australia, Australian, English. The United States of America, American, English. Mexico, Mexican, Spanish. Japan, Japanese, Japanese. France, French, French. Greece, Greek, Greek. Italy, Italian, Italian. Brazil, Brazilian, Portuguese. The United Kingdom, British, English. Spain, Spanish, Spanish. Esquece esse Castilian aí, tá? Então, se vocês repararem, algumas nacionalidades e línguas, elas têm o mesmo nome, tá? E tem outras que é um pouquinho diferente, né? Então, por exemplo, porque o Reino Unido, the United Kingdom, ele colonizou os Estados Unidos. Eles não gostam que a gente fale isso, mas a gente fala, há muito tempo atrás. Então, eles falavam já inglês, e aí continuou o inglês. Depois eles colonizaram a Austrália, também fala inglês, e assim por diante, tá? A mesma coisa da Espanha, né? Então, a gente tem o espanhol da Espanha, que veio para cá, colonizou vários países aqui, e a gente tem o espanhol na América Latina quase toda, né? Bom, então falamos aqui. E aqui eu queria que vocês, faz parte do trabalho do livro, eu queria que vocês fizessem, então, um parágrafo. Nesse momento, se vocês quiserem, pega o caderno. Inclusive, vocês podem voltar e ir copiando o que eu falei, para vocês terem para vocês também. É bem interessante. Agora aqui é meio que um desafio que eu vou lançar para vocês. Tá pedindo lá no material que vocês tentem fazer um parágrafo, né, com algumas informações suas. Então, aqui eu estou dando um modelo desse parágrafo para vocês fazerem. Então, esse modelo, tá vendo? É um parágrafo bem pequenininho. Hello, my name is Carolina. I am 13 years old. I live in the USA and I speak English. I like to read and listen to music. Eu não coloquei aí, mas se vocês quiserem colocar no final, in my free time, não tem problema. Então, aqui, um parágrafozinho pequenininho e simples. E aí, eu coloquei aqui os espaços, os blank spaces, para vocês colocarem as informações de vocês. Hello, my name is... tananã. I am tananã years old, a idade de vocês. I live in, o nome do país. And I speak, e a língua que vocês falam. I like to read and listen to music. Então, I like to, alguma coisa que vocês gostam de fazer, and uma outra coisa que vocês gostam de fazer. Ah, professor, eu só gosto de fazer uma coisa só. Bota só I like to, alguma coisa, ponto. Então, vocês tentarem fazer esse parágrafo. Ah, professora, mas e aí? O que eu vou fazer com esse parágrafo? Vai chegar ali naquela historinha aqui do Facebook que eu já conto para vocês. Então, o que vai acontecer? Primeiro, eu estou mandando para vocês um abraço virtual, que eu espero que vocês fiquem bem. Então, eu estou aqui para o que vocês precisarem. E
eu criei um grupo no Facebook para vocês poderem compartilhar os seus parágrafos, vocês compartilharem as dúvidas, fazerem perguntas, compartilharem como vocês estão se sentindo, se vocês quiserem, para conversar. Então, vai ser um grupo para nós aprofundarmos o ensino do inglês, tá? Provavelmente esse grupo vai ficar depois, quando nós estivermos de novo juntos pessoalmente, tá? Então, nós estamos juntos, separados. E quando a gente vai juntos, eu pretendo continuar com esse grupo lá. Então, só vão ser aprovadas, eu vou aprovar cada postagem que sejam relacionadas ao inglês, tá? Então não adianta vir com postagens sobre coisas aleatórias, porque vai ser um grupo para aprendizado, para a gente tirar dúvidas, para nós aprendermos mais o inglês, tá? Então eu vou deixar tanto aqui na descrição do vídeo no YouTube, quanto no nosso grupo da escola, eu vou deixar lá para vocês poderem acessar esse grupo, tá bom? Agora vamos para o material que vocês receberam da SME, para explicar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar. Lembra que nós já falamos vocês estão do 8º ano, a maioria de vocês me vê desde o 6º ano. Então vocês lembram que toda vez que eu falo para vocês dessa questão de textos, nós não precisamos entender o texto todo, palavra por palavra, para conseguir responder as perguntas. Lembram? Então, nós temos aqui um post, né, que seria na internet, num fórum de discussão. E aí, a pergunta é: How long do you stay online? Então, é por quanto tempo você fica online? Quanto tempo você gasta na internet? Tá? E aí, tem essa resposta aqui, ó. I'm online about 12 hours a day, 7 days a week, but it's not only work. Half of the time I spend watching movies, playing games and searching for stuff. Temos aqui um glossary, né? Um dicionáriozinho para vocês entenderem um pouquinho o que está falando aqui. Mas a pergunta é: How long do you stay online? Por quanto tempo essa pessoa fica online? Lembra que são how long? Eu estou perguntando quanto tempo. Então, a gente vai pegar palavras que a gente conhece, lembra, para responder? Ou informações que sejam parecidas com português, ou que a gente já ouviu falar, que a gente já estudou? Então, e aí ele pede aqui, ó, as informações sobre essa pessoa que está falando. Então, ele pergunta quanto tempo ele passou online e o que ele ficou fazendo online, tá? Então, vocês vão pegar aqui nesse pedacinho que está escrito aqui, tá bom? E aí, embaixo, você vai completar o quê? Com a sua informação. Então, how long do you stay online on daily basis? Então, por quanto tempo, mais ou menos, você fica online? Todo dia, né? E aí, a segunda, então você vai botar o seu nome, você vai colocar o tempo que você fica online, e aí, quais são as atividades que você faz online? What do you usually do online? Então, o que você costuma fazer quando está online? Bom, aí depois nós temos um outro texto. Ai, meu Deus, professora, que texto enorme. Vocês não estão, ó, não tem nem que copiar o texto, né? Então, o que vocês têm que fazer? Vocês vão olhar esse texto e vocês vão me dizer o name, age, country and language. Name é fácil, né? E o que é age? Tá lá no parágrafo. É a idade. Country é o país e language é a língua. Então, o que acontece? É só vocês pegarem isso daqui desse texto. É simples, não precisa entender o texto todo, tá? E aí, o que acontece? Ela tem um objetivo nessa publicação. Qual seria esse objetivo? Pode ir lá olhar. E aí tem aqui, ó, tem esse texto. I want to make friends with speakers of English worldwide. Professora, worldwide? Speakers? O que seria isso? E aí tá aqui, né? Então ela tá aqui, make friends. Assim, tem como vocês perceberem o que vai ser essa questão sem entender tudo que está sendo falado. Então, não é a dica que eu vou dar, tá? E aí, por exemplo, ela faz esse comentário aqui. No, we don't speak Spanish. Por quê? Então, tá aqui. E aí tem uma pergunta também do que ela faz no free time, o que ela faz no tempo livre dela. Também tá lá no texto.
procurem palavras parecidas, coisas que a gente já estudou. Não tá difícil, tá? E aí, o que acontece? Esses dois aqui vai funcionar meio que por uma pergunta assim, como é que eu vou dizer? Esses dois aqui a gente deixa pra gente fazer depois, quando nós estivermos juntos, porque a gente vai fazer uma coisa um pouquinho maior, apesar de nós já termos falado sobre isso. Então, essas duas questões aqui do after reading, deixa quieto por enquanto. E aí aqui eu só modifiquei um pouquinho a ideia dessa última questãozinha aqui do Now It's Your Turn, que tá pedindo para vocês escreverem o quê? Um comentário no post da Ana Luísa. Mas assim, então seria exatamente aquilo que eu pedi. Eu dei aquele exemplo de parágrafo para vocês, tá? Lembrando que a partir daqui nós temos o quê? As respostas das questões. Então vocês podem fazer as questões e conferir se elas estão certas. Quando a gente retornar, eu vou pegar essas questões, a gente vai entrar na nota formativa de vocês, do comportamento e participação, tá? E aí, se vocês, por exemplo, professora, eu não entendi por que essa daqui é a resposta certa. Vai lá no nosso grupo do Facebook que eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então, eu espero que vocês fiquem bem e eu espero vocês no próximo vídeo. Bye, bye!